Agora 17 para as 8, 25,7 a temperatura. Dirce Becker Delvin, bom dia. Bom dia, Nicolas. Dirce. Oi, Paulo Rogério. Bom dia, Josué. Bom dia para você que nos acompanha. Pois o luto ganhou lugar de destaque no mercado editorial durante a pandemia e nessa pós-pandemia. Só para ter uma ideia, na semana passada eu fui a uma livraria da cidade e na primeira passada enxerguei 3 obras que falam de luto. E quando vejo uma coisa mais de uma vez, eu sempre penso, bom, deve ser um assunto que preciso trazer para as páginas cotidianas, né? Quero falar então desses 3 livros que eu enxerguei. O primeiro deles se chama Tudo Bem Não Estar Tudo Bem. Megan Devine é o nome dessa escritora. Ela perdeu o marido dela e depois disso ela fala sobre a obra. Isso foi em 2009. Então ela convida a construir digamos, a vida da melhor forma possível, uma vida que comporte dor e saudade. Ela lembra muito disso, de que não tem como continuar da mesma forma, mas que a gente teria que viver sem negar esse vazio deixado pela perda. E tem uma parte muito interessante, onde ela reflete sobre como ajudar um amigo quando ele está de luto. Ela diz que há pessoas que numa situação dessas têm tanto medo de falar ou de fazer a coisa errada que decidem não fazer nada. E uma recomendação que ela faz é que a gente não deve tentar amenizar a dor da pessoa enlutada com frases ou dizeres consoladores do tipo, ele está num lugar melhor, ou, por exemplo, ele já cumpriu a missão dele nesse mundo. A ideia dela é de que a gente deve passar o recado de que a gente sabe que está doendo muito e de que a gente está com essa pessoa. E uma recomendação que serviu para mim, talvez você também vá pensar nisso, não só numa situação de luto, quando uma pessoa, um amigo da gente, ou enfim, um familiar, alguém está sofrendo, muitas vezes a gente diz, me ligue se precisar de algo. Me ligue se precisar de algo. Ela diz, não faça isso. A pessoa não vai ligar. Em vez disso, faça ofertas concretas. Por exemplo, vou passar aí na quinta-feira às 4 da tarde para separar o seu lixo reciclável, ou vou passar todos os dias aí antes do trabalho, vou levar seu cachorrinho para passear, para dar uma voltinha com ele, ou seja, ofereça ajudas concretas. E outro livro que eu também achei muito interessante chama-se Sobreviver o Luto. Sobreviver o Luto. Ele, na verdade, é da Shelby Forsythia. Eu estou lendo os nomes como eles estão escritos, não estou fazendo a pronúncia adequada bem possível. Pois depois da morte inesperada da mãe dela, em 2013, ela se tornou uma estudiosa desse tema. E essa obra, para quem talvez vai gostar de ler, ela consta de pequenos textos para cada dia tem um texto. E eles não precisam ser lidos em sequência, então são todos os dias do ano e para cada dia tem uma reflexão. No dia de hoje ela fala sobre como talvez se pode aos poucos sair de novo desse fundo do poço. E o terceiro livro é do Fabrício Carpinejar, chamado Depois é Nunca. Ele que foi o patrono da última feira do livro, né? E ele diz assim, eu sempre temo a ausência das lágrimas, é a verdade sendo adiada. Então, as 3 obras falam que o luto é preciso ser vivido. E nesse livro tem um dizer muito interessante. O que eu percebi claramente é que essas 2 autoras falam delas, do luto delas. O Carpinejar aqui faz um texto mais poético. Ele talvez não tenha perdido alguém tão próximo ainda. Mas ele diz assim, ó, onde você estava quando alguém importante da sua vida morreu? Bem possível você lembra do lugar, da roupa que você estava usando e do que você estava fazendo. Porque o momento que nós recebemos uma notícia dessas, a gente marca em detalhes. Esse é um livro também muito bonito para ler. Depois é Nunca, do Fabrício Carpinejar. Dirce, a melhor forma de administrar o luto é viver de forma intensa os dias de vida de quem vai partir um dia. Não deixe nada para amanhã. Não se arrependa daquilo que você fez, e sim daquilo que você deixou de fazer. Melhor forma. É verdade. Porque o luto, na verdade, ocorre
porque a gente acaba lembrando de situações que foram deixadas para trás, não foram bem resolvidas, não foram bem acompanhadas em relação àquela pessoa que partiu. Mas se você fizer tudo que tem que ser feito hoje, não deixe para amanhã nada, quase nada, e viva de forma intensa com aquela pessoa, ou até com aquele, pode ser até mesmo um animalzinho de estimação, pode ser algo, tem várias situações de luto que o ser humano acaba se internando, né? Se não deixar para amanhã, não vai haver arrependimentos. E não se arrependa daquilo que fez, mas daquilo que você deixou de fazer. Ou talvez, Paulo, a gente pode até ter feito tudo, mas o ser humano, depois da morte, alguém sempre tem esse período em que vai pensar nisso, em que vai fazer justamente esse movimento. Tá, mas o que eu deixei de fazer, o que eu podia ter feito? Daí sim, como tu dizes, se eu me dou conta, mas eu vivi da forma intensa com essa pessoa. Para atender. Bom, tem coisas na vida, como o meu tio padre dizia, são os mistérios da existência. A morte é uma delas, né? Vai ser o nosso caso, então. Não tem como evitar a perda. Agora, tem como evitar o arrependimento de não ter feito algo que você desejava fazer para aquela pessoa. Eu penso que isso dá uma sensação de tranquilidade. E aí o luto não é tão tenebroso, tão escuro, né? Talvez acusador a si mesmo, puxa, eu podia ter feito isso, podia ter visitado mais, porque ainda assim a gente pensa, mas daí tu te dá conta, não, mas eu fiz tudo ou quase tudo que eu consegui. Sei. Muito bom. Arlete Fael, de Baixo Canudos, está dizendo o seguinte: verdade, fazer o bem em vida, depois de morrer não adianta mais. Obrigado, Dirce. Bom dia, gente, bom dia. 10 minutos estão faltando para as 8. Temperatura 25,7.